Abra comigo sua Bíblia em Gênesis 14. Nós vamos ler até o versículo 16. Acompanhe comigo a leitura da palavra de Deus, que diz assim: Sucedeu naquele tempo que Rafael, rei de Sinar, Arioque, rei de Elazar, Kedorlaomer, rei de Elão, e Tidal, rei de Goim, fizeram guerra contra Bera, rei de Sodoma, contra Birza, rei de Gomorra, contra Sinabe, rei de Admá, contra Semeber, rei de Zeboim, e contra o rei de Bela, esta é Zoar. Todos estes se ajuntaram no vale de Sidim, que é o mar salgado. 12 anos serviram a Kedorlaomer, porém no 13º se rebelaram. Ao 14º ano, veio Kedorlaomer e os reis que estavam com ele, e feriram os Refaíns em Asterote Carnaim, e aos Zuzins em An, e aos Emins em Savé-Criatim, e aos Oreus no seu monte Seir até Elparã, que está junto ao deserto. De volta passaram em Mispate, que é Cádiz, e feriram toda a terra dos amalequitas, dos amorreus, que habitavam em Azazon Tamar. Então saíram os reis de Sodoma, de Gomorra, de Admá, de Zeboim, que é Bela, esta é Zoar, e se ordenaram e se levantaram, e batalharam contra eles no vale de Sidim. Contra Kedorlaomer, rei de Elão, contra Tidal, rei de Goim, contra Anrafael, rei de Sinar, contra Arioque, rei de Elazar, 4 reis contra 5. Ora, o vale de Sidim estava cheio de poços de betume. Os reis de Sodoma e Gomorra fugiram. Alguns caíram neles, e os restantes fugiram para o monte. Tomaram, pois, todos os bens de Sodoma e de Gomorra, e todo o seu mantimento, e se foram. Apossaram-se também de Ló, filho do irmão de Abrão, que morava em Sodoma, e dos seus bens, e partiram. Porém veio um que escapara e contou a Abrão, o hebreu. Este habitava junto dos carvalhais de Manre, o amorreu, irmão de Escol e de Aner, os quais eram aliados de Abrão. Ouvindo Abrão que o seu sobrinho estava preso, fez sair 318 homens dos mais capazes, nascidos na sua casa, e os perseguiu até Dan. E repartidos contra eles de noite, ele e os seus homens feriu-os e perseguiu-os até Robá, que fica à esquerda de Damasco. Trouxe de novo todos os bens e também a Ló, seu sobrinho, os bens dele, e ainda as mulheres e o povo. Após voltar Abrão de ferir a Kedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma no vale de Savé, que é o vale do rei. Até aqui a leitura da palavra do nosso Deus. Vamos orar? Feche seus olhos, baixe sua cabeça, vamos falar com Deus. Senhor Deus e Pai, muito obrigado pela sua palavra. Muito obrigado, Deus, porque o Senhor fala aos nossos corações por meio dela. E o que nós pedimos é que as palavras dos nossos lábios, o meditar do nosso coração, sejam agradáveis à sua presença, o Senhor, que é o nosso Deus e o nosso Redentor. É o que oramos no nome santo de Jesus. Amém. Meus irmãos, esse texto, que nós já passamos por uma longa explicação sobre ele, nós vamos fazer uma breve recapitulação. Ele levanta uma pergunta importante para que a gente possa responder. Qual é o nosso compromisso com o mundo? Nós somos, certamente, cidadãos dos céus. Isso, por exemplo, é o que nós ensinamos para as nossas crianças na UCP, que eles são peregrinos, cidadãos dos céus, vivendo num mundo que não lhes pertence, que não é deles. Mas nós vivemos as realidades que a teologia chama de já e ainda não. Ou seja, nós somos cidadãos dos céus, mas vivemos na terra. Pertencemos à eternidade, mas caminhamos aqui e agora. Então, eu preciso te perguntar mais uma vez: qual é o nosso compromisso com esse mundo? Nós podemos apresentar duas respostas, ou normalmente se apresentam duas respostas. A primeira, que é muito comum a essa resposta, que a gente poderia chamar de pietismo, não de piedade, mas de pietismo, nos diz que nós precisamos nos isolar deste mundo. Basicamente, é a resposta daqueles que gostariam muito de viver num mosteiro, que queriam se isolar do mundo, não queriam estar próximo dos terríveis efeitos complexos e pecaminosos que estão apresentados para a gente. Então, eles querem se isolar, querem estar cercados apenas do povo de Deus, querem armar as tendas,
como Pedro, no Monte da Transfiguração, queria armar uma para ele, para Jesus, uma para Elias e uma para Moisés, e permanecerem ali. O segundo é um movimento oposto, que, da mesma forma, com muito exagero, deseja se lançar tão profundamente no mundo que normalmente é difícil distinguir aquilo que é do mundo e aquilo que é de Deus. As respostas que o nosso tempo nos dá a essa pergunta, qual é o nosso compromisso com o mundo, está nos polos. Ou é um isolamento pleno e total, ou é um envolvimento tamanho com o mundo que muitas vezes se transforma no mundo. O texto nos apresenta uma terceira via, uma terceira resposta, uma outra forma de enxergar e de responder essa pergunta. Qual é o meu e o seu compromisso com este mundo? O combate da fé passa por eu e você termos um verdadeiro compromisso com esse mundo. Se nós estamos vivendo aqui ainda, se nós ou Deus permite que nós permaneçamos vivendo no mundo e a sua igreja e o seu povo estejam plantados neste mundo, é porque ele tem alguma coisa ainda reservada para essa terra, para este povo, para essa cidade, para esse bairro, para essa nação. Senão, a gente iria se convertido, amamos o Senhor Jesus, ele invadiu o nosso coração e a gente subiu para o céu. Já era. Estamos lá com ele, porque aí ele não tem mais nada a ver com esse mundo. E é o que o texto de hoje nos apresenta. Vamos uma breve recapitulação. Na semana passada, a gente olhou para o capítulo todo e nós identificamos esse perigo que cercava a fé de Abrão. E essa é a primeira guerra registrada. O primeiro versículo até o versículo de número 11, o texto nos narra uma tragédia. Uma tragédia que é representada por um dos aspectos, ou dois dos aspectos, da morte presente no mundo. Lembra lá na nossa exposição de Gênesis 3? Quando Adão e Eva pecaram, e nós dissemos que o pecado ele rompe os relacionamentos horizontais e verticais, afasta o homem de Deus, mas também afasta o homem do seu semelhante. Pois é, a guerra é uma dessas consequências. E aqui no texto, 4 reis que formam aí uma aliança ocidental, Rafael, Arioque, Kedorlaomer e Tidal, eles eram donos ou representantes de um grande império que tomou parte do Vale Sul do Jordão, parte de baixo do Rio Jordão, próximo à planície onde Ló, no capítulo passado, havia desejado pelas suas belezas e pelo verde campo do Jordão antes dele ser consumido. O texto então nos diz que esse povo, próximo à campina do Jordão, que estava debaixo do império de Kedorlaomer e pagava impostos para esse grande rei, para esse grande império, resolveu se revoltar. E essa revolta incitou no coração do imperador a necessidade de interromper a revolta e de ir até este povo e de mostrar para eles quem é que manda. Pense, por exemplo, como se fosse uma relação de pais e filhos, né? O filho vai lá e desobedece, o pai tem que corrigir o filho para mostrar para o filho quem é que manda. E devolver esses povos para a sua propriedade, para que eles pudessem voltar a pagar os impostos. Mas o texto nos diz que, além desse império ocidental invadir e corrigir os rebeldes, eles resolveram aproveitar a campanha militar para lutar contra outros povos, para expandir a geografia do seu domínio, do seu império. E expandiram por meio de violência. Chegando perto de Sodoma, chegando perto de Gomorra, chegando perto de Admá, de Zeboim e de Zoar, esses 5 reis, pequenos reis, homens que não eram tão poderosos quanto a aliança oriental, que estava atacando aquela região, resolveram fazer guerra. E eles saíram para lutar na planície do Sidim, no Vale do Sidim. E imagina qual foi o resultado. Um grande império contra 5 pequenas nações. Aconteceu o que muitas vezes está acontecendo na Copa do Mundo, né? Quando uma grande seleção vai jogar contra uma seleção de menor expressão. Eles tomaram uma goleada na guerra e perderam. O texto então nos diz que
perdendo essa batalha e perdendo essa guerra, eles fugiram. E alguns caíram em poços de betume e outros se esconderam em vales e, junto com essa conquista, foi aquele que havia cobiçado o vale do Jordão. Foi aquele que estendeu as suas tendas até Sodoma. Foi aquele que era primo de Abraão. E aí nós temos uma notícia que chega a Abraão no versículo 12 e 13. Ele ouve por meio de um homem que escapou e que contou a Abraão, o hebreu, que o seu primo foi levado, mas não só que o seu primo foi levado, seu sobrinho, perdão, foi levado, mas também toda aquela violência e devastação causada por um império tirano. E o que Abraão vai fazer? O que Abraão vai fazer diante desse chamado? O texto dessa manhã nós vamos dividi-lo em dois momentos. Primeiro, o chamado para o compromisso verdadeiro e o segundo ponto, a característica ou as características desse compromisso verdadeiro. O chamado para esse compromisso verdadeiro é pela tragédia. Irmãos, Abraão ouviu uma história terrível. Gente morreu, o império se estendeu e o seu sobrinho foi levado como consequência dessa maldade que invade o mundo. Esse é o chamado que todo o pertencente ao povo de Deus escuta constantemente. É o chamado que eu e você escutamos cotidianamente. Nós não ouvimos muitas tragédias que acontecem durante a nossa semana? Eu não estou falando só de grandes tragédias, como, por exemplo, o terremoto que aconteceu na Venezuela nessa semana. Eu estou falando também das pequenas, grandes tragédias que acontecem na nossa proximidade. Como, por exemplo, um casal que não está mais junto e se divorcia. Como, por exemplo, vermos pais que estão educando seus filhos para distantes do caminho do Senhor. Gente que está brigando, gente que está cobiçando, gente que está desejando, gente que está odiando o Senhor. Essas tragédias, meus irmãos, nós ouvimos em todo o tempo. E você não precisa nem abrir as páginas sangrentas do jornal. Tragédias que chegam até nós. Diante da maldade do mundo, das consequências do pecado, que são demonstradas por meio das doenças, por meio da pobreza, por meio da desigualdade, sim, também, por meio da fragmentação da vida humana, eu e você, obviamente, precisamos proteger o nosso coração e, se nós somos pais também, os nossos filhos. Mas nos proteger e proteger aqueles que estão debaixo do nosso domínio, debaixo do nosso controle, não significa indiferença. Nós não podemos, meus irmãos, ser indiferentes para com o mundo. Porque fomos chamados para sermos luz do mundo e sal. É isso que o Senhor Jesus nos diz no Sermão do Monte. Vós sois luz do mundo e sal da terra. Nós somos então chamados a termos um compromisso. Não um compromisso com o mundo no ponto de nos juntarmos e nos transformarmos nesse mundo, mas de salgarmos essa terra e de iluminarmos as trevas que existem nesse tempo. E esse compromisso que nós temos, Dr. Joel Bick utiliza uma ilustração muito interessante, não é uma campanha aérea. Imagina que na Segunda Guerra Mundial, os responsáveis da aeronáutica que faziam as campanhas aéreas eram aqueles que sobrevoavam e lançavam bombas. Ou, na guerra moderna, os drones. O envolvimento da igreja, o nosso envolvimento da igreja, não só como instituição, mas especialmente como corpo, como membros que constituem essa mesma igreja, não pode ser, meus irmãos, uma campanha aérea. Nós não somos chamados para sobrevoar o mundo e lançarmos bombas. Eu vou usar essa ilustração com a brincadeira dos panfletos, né? Nós não nos envolvemos com o mundo apenas entregando panfletos evangelísticos e indo embora, dando tchau. Ou simplesmente dando sopa e dando coisas e cestas básicas para as pessoas e mandando elas embora. Isso seria uma luta por campanha aérea. A gente joga as bombas, mas não entra no campo de batalha. Abrão não foi indiferente. Ele não fez uma campanha aérea. Ele não mandou os seus arqueiros lançarem
flechas contra o Império Oriental para resgatar o seu sobrinho. O texto nos diz que ele teve um verdadeiro compromisso com o mundo que ele estava inserido para lutar contra a maldade e contra a tirania. E quais são as características desse compromisso, então? Se não é uma campanha aérea, quais são essas características? São 3, queridos. Esse verdadeiro compromisso, ele exige sacrifício, coragem e sabedoria. Sacrifício, porque qualquer compromisso verdadeiro tem um custo, tem um preço. E o Senhor Jesus já nos disse que nós temos que calcular o preço de segui-lo. Porque é tolo aquele que resolve começar uma construção sem saber se pode terminá-la. É isso que o Senhor Jesus diz lá no Evangelho. Então nós precisamos calcular o risco e o preço sempre. E há sim, meus irmãos, um preço. Qual foi o preço para Abrão? Ele precisou sair do seu conforto, ele precisou chamar os seus aliados, uma espécie de cobrar um favor de Aner e Escol, que estavam ali ao seu redor, e precisou se envolver. Custou tempo, custou suor, custou alianças, teve um custo. Se envolver com o mundo, meus irmãos, como Deus nos manda nos envolvermos com esse mundo, exige um preço. Vai cobrar um preço. Mas também é necessário coragem. Abrão convocou 318 homens para lutar contra um império. Coragem. E é preciso sabedoria. Sabedoria para que lute contra o mal e contra a maldade, mas de certa forma, ou de modo que ele não se transformasse em um novo tirano. Não fosse ele agora o representante, o dono do império, que fosse se transformar num tirano. Nós precisamos pensar nessas características também. O nosso compromisso com o mundo exige e vai nos cobrar um preço. Vai ter um custo. Nós precisamos de coragem e precisamos de sabedoria. Diante dessas 3 características, Abrão poderia usar 3 excelentes desculpas, não é mesmo? Pensa, por exemplo, se fosse você. Você estava com seu sobrinho, ele nem deveria ter ido com você para Canaã, mas você resolveu levar ele, abençoá-lo, de graça, e ele cresceu, ficou grande. E aí os seus pastores e os pastores dele começaram a brigar. E você ainda deu o privilégio dele escolher primeiro. E ele escolheu as Campinas do Jordão. E talvez você até tenha dito a ele, tome cuidado, porque aquele povo lá não ama o Senhor. E aí, próximo do povo que não ama o Senhor, acontece aquilo que é claro que vai acontecer. Ele poderia, ouvindo a notícia, dizer assim, eu disse, né? Consequência. Eu agora é que não vou me arriscar para salvar ele. Eu falei com ele para não ir. Eu falei com ele para não armar as tendas perto daquela cidade. Eu disse para ele não ser iludido com as Campinas do Jordão, porque o povo lá não prestava. Agora ele foi e fez, e aí? O que eu tenho a ver com isso? Infelizmente vai sofrer as consequências do seu pecado. Ou ele poderia olhar para aquele império todo, 4 reis poderosos, que conquistaram toda aquela Campina, que ganharam a guerra contra 4 reis, e olhar para os seus homens, para os homens dos seus aliados, contar um a um, né? 318. Falar assim, rapaz, não consigo. Os meus recursos são muito limitados. Eu não tenho a possibilidade de fazer nada. Ele poderia, inclusive, usar de desculpa uma maravilhosa doutrina da soberania de Deus. Bom, se aconteceu, é porque Deus quis que acontecesse. O que posso fazer eu? É a vontade de Deus. Permanecer aqui no meu cantinho, cuidando do meu rebanho, na terra que o Senhor me pediu para ficar. 3 excelentes desculpas. Muitas delas que eu e você podemos usar. Para não nos envolvermos com o mundo. Para não nos envolvermos com as consequências do pecado manifestas na vida daqueles que estão ao nosso redor. Eu disse para o meu filho não fazer isso. Eu falei com ele que ia ter consequência. Agora,
Você poderia ou olhar para o seu irmão da igreja e falar assim: ô pastor, mas eu falei tantas vezes com ele para não namorar com essa menina, que ela não era de Jesus, que ela ia levar ela para longe de Jesus, agora está ele lá no mundo. Ou olhar para tantas pessoas carentes e necessitadas de um pouquinho da graça de Deus e falar assim: pastor, cresceram no evangelho, quem mandou? Ou olhar e dizer assim: pastor, quem sou eu para conseguir ajudar essa pessoa na necessidade dela? Eu não tenho os recursos necessários, eu não tenho a inteligência necessária, eu não estudei teologia, eu não fiz nada, eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada, eu não posso ajudar, não posso servir, porque os meus recursos são limitados. Ou simplesmente olhar para o mundo e falar: pastor, Deus está governando o mundo. Ninguém mandou votar errado. Ninguém mandou escolher errado. Ninguém mandou não trabalhar direito. Ninguém mandou. Deus está conduzindo e Deus vai resolver. Sim, meus irmãos, Deus está conduzindo e Deus vai resolver. Mas adivinha só quem ele escolheu para lutar contra as consequências do pecado no mundo? O seu povo. Luz do mundo e sal da terra. Mas por que Abraão resolveu se envolver? Ele resolveu se envolver exatamente porque ele tem compreensão, porque ele foi chamado pelo Senhor e porque ele se lembra das bases da fé dele. Lá em Gênesis 12, Abraão foi chamado e o fundamento da sua fé era a promessa de Deus, a confiança de que Deus cumpriria aquelas promessas. E a última cláusula, a última promessa que Deus fez a Abraão, vocês se lembram qual é? Por meio de ti serão benditas todas as famílias da terra. Abraão, meus irmãos, tinha consciência de que a terra que estava sendo ferida pertencia a Deus. Tinha sido dada a ele, obviamente, mas pertencia a Deus. E de que, portanto, como por meio dele, como por meio da sua descendência, as famílias da terra seriam abençoadas, ele precisava fazer algo que estava no seu controle, que estava diante de si, e se envolver com o mundo e com aquela tragédia de tal forma que ele pudesse também ser bênção. Para que Deus, por meio dele, pudesse abençoar. Abençoar quem, meus irmãos? Sodoma, Gomorra, Zeboim, Adimá, Zoar e também o seu sobrinho. Meus irmãos, a gente muitas vezes acredita que Ló é crente. Mas se você pensar na história de Ló, Ló estava perto de alguém crente. Mas ele escolheu Sodoma, depois se escondeu nas cavernas, dormiu com suas filhas, porque não havia outros homens para dar descendência a elas. E mesmo assim, Abraão, movido por amor ao seu sobrinho, amor a Deus acima de todas as coisas e ao seu próximo, se envolveu. Se envolveu com as consequências e com a tragédia do pecado, que exigiu dele coragem, que exigiu dele sabedoria e que exigiu dele também disposição. Quando nós nos envolvemos com o mundo, nós também precisamos de coragem. Pense, por exemplo, que nós temos duas maneiras de abençoar esse mundo. A primeira é pregando o evangelho. Essa é a melhor maneira que eu e você temos para abençoar este mundo e para sermos luz no mundo e sal da terra. Mas para pregar um evangelho, meus irmãos, nós precisamos de coragem, não é? Que a gente não pode fazer uma campanha aérea de entregar panfleto e imaginar que essa é a melhor maneira que nós temos para evangelizar. Porque quando a gente faz isso, a gente abençoa, óbvio. Muitas pessoas podem se converter lendo um panfleto, com certeza. Eu conheço história de gente que se converteu porque achou uma Bíblia que alguém jogou no lixo e leu a Bíblia e se converteu. Porque Deus opera como quer e onde quer, da forma como quer. Mas eu tenho uma convicção pessoal e bíblica de que se Deus te chamou, te converteu, te trouxe para perto dele e te colocou onde você está, é porque tem gente ali que precisa ouvir o evangelho da graça. E é preciso coragem.
É preciso coragem para que você se envolva com os perdidos que estão ao seu redor. E deixa eu te fazer uma pergunta. Você já parou para pensar que as pessoas que estão vivendo ao seu lado, dormindo em quartos que são separados por uma parede de distância, se não têm Cristo, elas estão indo apressadas a toda velocidade para o inferno? Aquelas pessoas que você diz bom dia no trabalho todos os dias, aquelas pessoas que você se relaciona, que você cobra resultados, ou que cobram resultados de vocês, se elas não estão com Cristo, queridos, elas estão indo para o inferno. E elas estão indo para o inferno debaixo de dor e sofrimento. Por meio de relações quebradas, buscando seus próprios desejos, elas estão sendo condenadas. Eu e você nem sempre nos lembramos dessa realidade. Eu olhei para a Bruna essa semana em casa e falei, amor, tem gente que mora embaixo da gente. Um casal com uma criança da idade do Timóteo. Eles estão indo para o inferno. Eles não são crentes. Eles vão ser condenados. Eles precisam ouvir o evangelho. Mas aí, meus irmãos, é preciso coragem, né? É preciso descer lá. É pagar o preço do comprometimento, de bater na porta, de chamar para tomar um café, de se envolver na vida daquelas pessoas, de ouvir as suas dores, de ouvir os seus dilemas, de fazer uma amizade verdadeira e real, de amá-las, como um dia eu e você fomos amados, como um dia alguém nos amou de tal modo que nos entregou o evangelho e que pregou o evangelho para a gente. É preciso que aquela criança brinque com as minhas crianças. É preciso se envolver com ele. E aí, depois que a gente virou amigo, é mais custoso ainda, porque é preciso coragem para quando ouvir os dilemas da vida, responder com o evangelho e com Cristo, como solução e resposta para aqueles dilemas. Como foram um dia solução para os meus dilemas, para os teus dilemas. Custa. Mas também é preciso sabedoria para saber quando e o que falar, para conhecer quais são os dilemas daquelas pessoas que moram ao nosso lado, que trabalham conosco, que conversam conosco, que passam diante dos nossos olhos todos os dias. Custa. É preciso sabedoria. Seja evangelizando, ou seja lutando contra as outras consequências do pecado. Pensa, por exemplo, que nós precisamos nos envolver ativamente contra o aborto, meus irmãos. A igreja e nós nos calarmos quando tem gente que deseja matar crianças no ventre. Nós precisamos de coragem, né? Porque muitas vezes a gente tem medo de colocar lá, seja uma postagem nas redes sociais, ou dar uma fala num contexto que a gente está, e alguém falar assim, ah lá, ele é daquele político, ele é fundamentalista, ele é mau, ele é ruim. Preciso coragem. Custa. E é preciso sabedoria. Mas por que é que nós temos que fazer essas coisas, meus irmãos? Porque um dia, Cristo Jesus se comprometeu com o mundo. Filipenses 2 nos diz que Jesus Cristo não usurpou o ser como Deus como algo que ele deveria se apegar. E ele se comprometeu com o mundo. E quando esteve comprometido com o mundo, ele precisou de coragem, não precisou, para fazer aquilo que era certo e para obedecer à vontade de Deus? Ele precisou dizer que não só de pão viverá o homem enquanto estava faminto. Ele precisou se envolver com os pecadores do seu tempo, mesmo que o status quo da sua época, os fariseus e os saduceus olhassem para ele e chamassem ele de beberrão. E ele pagou um outro preço pior ainda, mais caro ainda, que foi a sua própria vida. Para me salvar e para te salvar. Para que as consequências do pecado e o preço do pecado fosse, de uma vez por todas, resolvido na minha e na sua vida. E agora, unidos a Cristo, Ele nos chama para lutar.
E talvez nós possamos terminar esse sermão dessa manhã com a seguinte pergunta: pastor, mas quais batalhas? São tantas. Quais? São tantas as consequências do pecado que nós ouvimos. Quais? Meus irmãos, a resposta para essa pergunta é muito simples. Você precisa olhar ao redor, você precisa olhar para dentro e você precisa olhar para cima. Como assim, pastor? Olha ao seu redor. Talvez você não foi chamado, certamente, para se envolver com as batalhas, para lutar contra as consequências do pecado que estão muito longe de você. Mas aquelas que estão ao seu redor, você foi. Então, olhe ao redor. Olhe para o lado. Olhe para os pais e para os coleguinhas da escola do seu filho. Todos eles são crentes? Ou seu filho está estudando com alguém que vai para o inferno e tem um crente do lado, uma família crente do lado, e vai terminar o colégio do lado sem ouvir falar do Evangelho? Olhe para os seus colegas de trabalho. Mas, pastor, eu não posso pregar o Evangelho no meu trabalho. Eu sei que não. Você não pode chamar essa pessoa para tomar um café fora do horário do expediente? Convidá-la para o aniversário do seu filho, convidá-la para o seu aniversário. Se envolver na vida dessa pessoa. Olhe para as dores que estão diante do nosso bairro. Quais são as necessidades, meus irmãos, que este bairro, que esse quarteirão que nós estamos tem? O que eles precisam? O que nós precisamos fazer e podemos fazer para lutar contra as consequências do pecado dos nossos vizinhos? São viciados no álcool. Estão gastando dinheiro que não têm, muitas vezes, para anuviar e anestesiar as consequências ou seus próprios problemas. Olhe para você. Deus te dotou de dons e talentos, dos quais Ele às vezes não me dotou. Ele te deu dons e talentos. Quais são? Como os seus dons e talentos podem ser usados para abençoar as pessoas que estão à sua volta, ao ponto de que você seja uma luz nas trevas do seu bairro, nas trevas do seu trabalho, nas trevas da sua escola. E que eu preciso te dar um breve alerta. Você que tem filhos, a principal maneira de você se comprometer com o mundo hoje é você criar essas crianças para que eles sejam também luz e trevas. Mas se nós, me coloco junto porque sou pai de 2 pequenininhos, não formos modelos para eles de fé, de amor, de piedade, de um coração que ama o Senhor e o próximo, dificilmente eles também se envolverão e se comprometerão com esse mundo. Identifique as batalhas, olhe ao redor, olhe para o lado, olhe para dentro. Esse é o meu desafio para você nessa semana. Ore todos os dias, hoje, amanhã, depois, pedindo a Deus que abra os seus olhos para quais são os efeitos do pecado ao seu redor, para quais são os seus dons e talentos, para que Ele conceda a você sabedoria, coragem e compaixão, para que Ele te encha de Cristo de tal forma que você seja compelido a ser como Cristo, até que o mundo te confunda com Ele. E quem sabe te crucifique também. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Vamos orar.